Muito boa noite para você que está nos assistindo pelas lives da Igreja Adventista de Moema. Que bom que eu posso conversar com você aqui mais uma vez. É sempre bom começar a nossa semana com Cristo, sabendo que Ele está ao nosso lado e sabendo que Ele vai nos ajudar a passar pelos nossos momentos difíceis. Meu querido, eu queria conversar com você hoje sobre um tema muito importante e muito interessante também, falando sobre pregação em Nínive, pregando em Nínive. Você consegue entender um pouco desse contexto? Nós vamos trabalhar uma história de alguém muito conhecido que teve que pregar em Nínive. Provavelmente você já sabe de quem eu estou falando. O profeta Jonas. O profeta que acabou sendo engolido por um grande peixe, que passou 3 dias e 3 noites da barriga daquele grande animal e depois voltou para pregar naquela grande cidade. Essa é uma história muito conhecida, nós contamos ela para nossas crianças, para nossos adolescentes, para quem está crescendo e entrando agora na igreja, não é? Mas existe muito mais nela do que simplesmente uma história de um peixe e de um homem. Eu gostaria de trabalhar um tema muito importante com você, mas antes de abordar o tema, eu gostaria de conversar. Qual é a sua posição sobre o mundo que você está vivendo hoje? Qual é a sua posição para os desafios dessa semana? Principalmente os desafios pessoais, mas também os espirituais. Aqueles que são os desafios de cumprir a missão que Jesus havia nos dado, de levar a mensagem a todo mundo, de anunciar a sua oportunidade de salvação e de apressar a sua vinda. O que eu faço hoje com um mundo que não está interessado e não está concordando com as atitudes que eu gostaria que concordasse? Encontramos o mundo hoje envolto em brigas políticas, brigas de opinião, brigas de agendas. Existem pessoas aqui que cancelam umas às outras por poucos motivos. E você com certeza deve estar imaginando outras e outras razões para você não gostar e não ficar muito confortável com a sociedade e com a realidade que nós vivemos. Quando nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jonas, nós lembramos que o livro de Jonas é ideal para a situação em que nós nos encontramos. Porque em muitas características, a realidade que nós vivemos hoje se parece com a realidade de Nínive. Mas eu quero convidar você, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Se você abriu aí na sua Bíblia, Jonas 1, 1 e 2, lá vai dizer o seguinte. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos lá, vamos entender um pouquinho algumas partes desses 2 versículos que nós acabamos de ler. Primeiro aqui, quem aparece é Jonas. Jonas, filho de Amitai. Quem foi Jonas em toda a Bíblia? Pelas histórias que nós conhecemos, Jonas foi um profeta de Deus, um homem entregue ao serviço de Deus, falava da mensagem vinda diretamente da boca de Deus, mas era um homem teimoso e bem hipócrita. Nós também temos algumas outras características de Jonas. Apesar de ele ser teimoso e hipócrita, ele também era um homem muito honesto. Pastor, como é que eu consigo enxergar um profeta assim? Teimoso, hipócrita, honesto e também com um grande senso de humor. Os comentários bíblicos vão apresentar Jonas como um homem que passou por uma grande realidade, diferente de quase tudo aquilo que a Bíblia apresenta para os outros profetas. Aquilo que ele viveu na barriga do peixe foi uma experiência marcante e impactante, ao mesmo tempo quase humilhante. Quando nós vemos um profeta teimoso como Jonas na Bíblia contar a sua própria história, nós vemos que ele é um profeta honesto, porque ele vai relatar aquilo que Deus fez através dele, e vai também usar do senso de humor para explicar como Deus construiu a transformação do seu coração. Ele conta a história sobre si mesmo de uma maneira muito especial. O profeta Jonas, ele viveu entre os anos 800 e 700 anos antes de Cristo, durante o reinado dos assírios, e principalmente do rei Hadad-Nirari III e da rainha regente Semiramis, ambos governadores da Assíria. Por que é importante falar sobre esses governadores? Porque dentro do período em que eles viveram e governaram os assírios, do ano 810 até o ano 810 até o ano 782 a.C., o Império Assírio, o domínio assírio, passou por uma reforma religiosa, onde eles deixaram a religião politeísta para uma monoteísta, bem na época em que Jonas estava ali sendo o profeta de Israel. O que isso diz sobre o livro de Jonas? Diz muita coisa.
O livro de Jonas pode ser considerado o livro missionário do Antigo Testamento. O livro com maior missão de todo o Antigo Testamento é o livro de Jonas, e Jonas é o maior missionário, embora quando nós fazemos essa afirmação, haja um conflito na nossa mente. Como é que Jonas pode ser o maior missionário se ele cometeu tantos erros e tantos vacilos, como nós podemos colocar assim? O livro de Jonas, sendo o livro mais missionário de todo o Antigo Testamento, me mostra uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, eu não preciso ser perfeito para ser usado por Deus. Eu não preciso ser uma pessoa totalmente santa, do ponto de vista humano, para ser utilizado por Deus, para transformar vidas e anunciar a volta de Jesus, anunciar a oportunidade de salvação e de escape do juízo divino. Em resumo de tudo, Jonas, ele é apresentado na Bíblia como um homem teimoso, porém missionário. Ele é um homem que é indignado com a sua missão, mas ao mesmo tempo, ligado a Deus, ele cumpre uma das maiores conquistas evangelísticas de toda a Bíblia. Jonas, hoje, é tão parecido quanto os cristãos, como você e eu. Talvez muito parecido comigo. Uma pessoa teimosa, uma pessoa missionária, às vezes indignada com alguns pontos da missão, mas ainda assim presas ao propósito de Deus. Outro ponto da nossa história que nós temos que entender: por que Nínive? Por que pregar em Nínive? Imagina o seguinte: Jonas viveu na época em que o povo de Israel já havia sido dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Jonas era profeta de Israel. Por que Deus não chamou Jonas para pregar em Israel definitivamente? Porque Deus tinha um propósito para a cidade mais poderosa daquela terra. Nínive, a cidade localizada a leste do rio Tigre. Uma cidade que hoje pode se encontrar na região do Iraque, perto da cidade de Mossul. No seu ápice, Nínive era um centro de crime e impiedade. O profeta Naum, quando ele vai apresentar a cidade de Nínive no seu livro, no capítulo 3, no versículo 1, vai se referir a Nínive como uma cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e rapina. Ou seja, Nínive não era flor que se cheire. Nínive era uma cidade capital do domínio do império dominante daquela época. Era uma cidade cheia de pessoas ruins que praticavam crimes e praticavam atrocidades perante Deus. Porém, quando nós vamos ler o livro Profetas e Reis, de Ellen White, no capítulo 22, nós temos uma outra realidade apresentada sobre a história de Nínive. Em Nínive, sim, existiam muitas coisas ruins, mas também o grande juiz, aquele que tudo vê, mostrou para Jonas que nem toda a cidade estava entregue àquele mal. Haviam muitas pessoas na cidade de Nínive que estavam procurando os caminhos de Deus. Haviam muitas pessoas ali na cidade de Nínive que estavam buscando elevar a sua espiritualidade, buscar uma vida melhor, alguém que pudesse apresentar uma outra perspectiva de vida um pouco mais significativa. E é por causa dessas pessoas que Deus manda Jonas para pregar. Nínive poderia ser transformada pelo mínimo de influência divina na vida daquelas pessoas. Se Deus pudesse entrar na cidade de Nínive, eles mudariam os seus caminhos, eles se arrependeriam e eles iriam adorar o Deus Criador. Imagina a cidade mais influente do mundo naquela época, adorando a Deus em conjunto. Em resumo, sobre Nínive, Nínive era um lugar totalmente mundano, totalmente criminoso, mas ao mesmo tempo cheio de pessoas que estavam buscando algo a mais. Um significado de vida a mais. Estavam perdidas e confusas, mas que ao pequeno toque da influência divina poderiam se transformar na cidade mais influente para os caminhos de Deus. E é aí que a missão de Jonas é apresentada. A missão de levar uma mensagem de juízo e de salvação para pessoas que estavam antes totalmente perdidas. E a missão de Jonas, ela tem algumas etapas. Algumas etapas, não somente de cumprimento daquilo que Deus queria, mas de etapas que Jonas acabou colocando dentro da missão. Etapas que talvez eu e você hoje consigamos nos identificar com o Jonas daquela época, quando nós também recebemos a missão de Deus de pregar a mensagem aqui no nosso mundo. Abra sua Bíblia, Jonas capítulo 1, versículo 3. Nós encontramos ali o seguinte relato. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia a Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Talvez hoje eu esteja falando com alguém aqui que também recebeu uma missão de Deus. Uma missão de pregar o Evangelho de Cristo Salvador. O Cristo que nos dá a vida eterna. Mas talvez, assim como Jonas, você também entrou na etapa da missão da fuga. A etapa de fuga. A etapa onde Jonas disse o seguinte: não quero seguir os propósitos divinos. Não quero cumprir aquilo que Deus me mandou. Eu sei aquilo que é bom para a obra de Deus. Eu sei quem precisa ouvir da mensagem de salvação e não é Nínive. Eu sei quem precisa ouvir da mensagem de um juízo e de arrependimento, mas não é Nínive. Nínive tem oprimido o povo de Israel. Nínive tem maltratado os filhos de Deus. Nínive não merece ouvir da mensagem de arrependimento que Deus tem para mostrar para eles. Eu vou para Tarsis, porque talvez em Tarsis eu possa pregar a mensagem do Evangelho. Talvez em Tarsis eu possa pregar a mensagem de salvação e de redenção através de Deus. Fuga. Em nenhum momento Jonas disse que não seguiria mais a Deus. Embora ele fuja da presença do Senhor, ele continua um servo fiel, como nós podemos colocar assim, que continua acreditando que Deus conduz todas as coisas, mas mesmo assim, acreditando na sua própria inteligência, Jonas vai para Tarsis. O seu eu o leva para longe do propósito divino. Sabe? Às vezes nós fazemos o mesmo. Às vezes enxergamos a missão de Deus para a nossa vida, mas nós achamos que somos mais inteligentes. Achamos que somos melhores e que devemos pregar a mensagem de Deus da nossa maneira. Ellen White, no livro Profetas e Reis, do capítulo 22, fala o seguinte: ah, se Jonas soubesse o que ele iria passar, quão simples seria a sua missão, se ele aceitasse Deus trabalhar em sua vida e aceitasse as orientações que Deus havia passado para ele. Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas fugindo da missão que Deus passou. Mas fique tranquilo, que para cada fujão, Deus tem uma solução. Jonas não tem a sua história encerrada por ali. A Bíblia conta no versículo 4 o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e o fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos a causa e por quem veio esse mal. E lançaram a sorte que caiu sobre Jonas. No versículo 9, depois de ser interrogado, Jonas lhe respondeu: sou hebreu e temo a Deus, o Deus do céu, que fez o céu, o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o Senhor lhe havia declarado. No versículo 11 diz o seguinte: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Segunda etapa da missão de Jonas, que ele mesmo estava se impondo, chama-se etapa do exagero. Etapa do orgulho. Etapa de quem ainda acha que sabe o que é melhor para a própria vida. Quando nós vamos analisar a história de Jonas, nós entendemos o seguinte: que Jonas pede para que os marinheiros o arremessem no mar. Só que uma pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte: onde está na Bíblia e na história de Jonas que se ele por um acaso fizesse aquilo que era contrário à vontade de Deus, ele deveria ser morto? Não existe. Quando Jonas se encontra naquela situação, no meio daquela tempestade, ele exagera. Ele fala o seguinte: eu não vou pregar para os ninivitas, não vou para a cidade que Deus havia me mandado ir, eu quero que vocês me joguem no mar, me matem, porque eu prefiro morrer do que cumprir essa missão que Deus havia me dado. Se não é do meu jeito, eu morro aqui. Mais uma vez eu volto à frase de Ellen White: ah, se Jonas soubesse o que Deus havia reservado para ele, tudo teria sido muito mais simples. Jonas não precisava ter falado para aqueles marinheiros que eles deveriam arremessá-lo no mar. Simplesmente virem o barco e voltem para o porto de Jope. E vocês verão que a partir do momento que vocês estão voltando, aqui é uma interpretação minha, lógico, a partir do momento que vocês estão voltando, a tempestade vai se acalmar, porque eu preciso cumprir uma missão que Deus me deu. Me coloquem de volta na missão e tudo vai ficar bem. Mas infelizmente o orgulho de Jonas não permitiu que ele realizasse essa atitude.
Sabe? O orgulho às vezes também nos atrapalha na missão que Deus nos dá. Nós já fugimos da presença de Deus. E agora vamos continuar no mesmo caminho, mesmo que esse caminho venha nos matar. Ah, se você soubesse o que Deus tem reservado para você. Ah, se você soubesse o que Deus tem reservado para cada um de nós, quando nós nos adaptamos ao seu plano para a nossa vida. Nós não passaríamos pelas dificuldades que muitas vezes nós passamos por orgulho, e por insistência e por teimosia nossa. Se por acaso Deus está mandando alguma tempestade na sua vida para que você volte para os seus caminhos, aceite a proposta de Deus, e você verá que a tempestade vai se diminuir. Às vezes nós queremos utilizar o nosso próprio conhecimento sobre Deus para nos tirar de uma situação. Já pensou nisso? Jonas ele fala, olha, eu sou fiel a Deus, eu sou o representante do Deus criador de tudo, mas eu estou utilizando isso aqui para que você acabe com a minha vida, não para que você possa me voltar para a minha missão. O orgulho acaba nos atrapalhando muito. E é lógico, depois de que Jonas exagera e pede para que os marinheiros o arremessem no mar, a Bíblia conta então que os marinheiros fizeram. A Bíblia conta no versículo 15 do capítulo 1 o seguinte, e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar de sua fúria. Também deu certo essa metodologia. No versículo 17 diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui entra a parte mais conhecida de toda essa história. Quando Deus manda o grande peixe, Deus não está mandando uma punição, mas está mandando um momento de reflexão para Jonas. Jonas está tão equivocado, está tão teimoso e tão orgulhoso que Deus fala o seguinte, Jonas, eu vou te tirar da realidade, para que você entenda o que eu quero para você. Jonas, você está exagerando? Então vem cá, que eu vou exagerar com você também. Deus prepara um grande peixe, abocanha Jonas e leva ele por 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Quero abrir um parênteses aqui para falar com você. Geralmente quando a gente fala sobre a história do grande peixe que engoliu a Jonas, nós pensamos em um peixe, uma figura de um peixe grande realmente, com um bonequinho lá dentro, de joelhos, orando a Deus, pedindo para que Deus o perdoasse e para que Deus lhe desse uma nova chance. Já parou para pensar como estava a barriga do peixe? Já parou para pensar no espaço que Jonas tinha para pensar e para se mexer? É lógico, realmente o grande peixe poderia ter 3, 4 andares de altura, mas eu não imagino que tenha sido isso. Eu imagino que Deus tenha dado condição para Jonas sobreviver, mas ainda assim ficar desconfortável o suficiente para refletir nos seus caminhos e nas suas decisões. Já que a tempestade não funcionou para trazer Jonas de volta à sua missão, então talvez um tempo de solidão e desconforto ajude ele a entender o propósito de Deus para a sua vida. Nesse momento de reflexão, Deus lapidou a Jonas, e o capítulo 2 vai mostrar a oração que Jonas faz a Deus, pedindo por uma nova chance. Sabe de uma coisa? Às vezes, Deus também nos retira da nossa realidade, para que eu e você tenhamos a oportunidade de sermos lapidados pelo nosso Deus. Tenhamos a oportunidade de termos o nosso pensamento calibrado, para que nós possamos voltar à missão que Deus nos deu, de levar a mensagem a todo mundo para apressar a volta de Jesus. Às vezes, Deus nos tira da realidade e nos coloca num momento de desconforto para que nós possamos alinhar os nossos pensamentos. Pense muito bem nisso. E talvez hoje eu esteja falando com alguém que sabe a missão que tem, sabe o propósito divino, mas ainda está sendo orgulhoso demais para deixar Deus guiar, para deixar Deus no controle. Quando eu falo sobre a história de Jonas, eu entendo que Deus, na barriga daquele peixe, lapidou o seu orgulho de achar que ele é mais inteligente do que Deus. Ele lapidou e tirou fora a sua autoconfiança, a sua confiança na sua própria inteligência. Ele tirou também a dependência de estar no controle de todas as coisas. Jonas foi lapidado por Deus na barriga daquele peixe. O que será que Deus está lapidando na nossa vida hoje? O que será que Deus quer retirar do nosso coração que está nos atrapalhando de cumprir uma missão? Jonas, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia vai contar que Jonas,
Ele passa pelo momento de reflexão, pede uma nova chance. O peixe então o vomita em uma praia. E agora Deus vai abrir diálogo novamente com Jonas. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Sabe uma coisa que eu percebo nessa história? Que Deus ele não exagera conosco como nós exageramos com Ele. Deus não bate em pessoas que estão caídas. Quando Jonas entende a necessidade de deixar Deus atuar, quando Jonas abre mão do seu orgulho, quando ele abre mão da sua teimosia, Deus então volta com amor e carinho para ele. Fala: Jonas, aprendeu a lição? Que bom. Águas passadas. Jonas, eu tenho um convite para te fazer novamente. Eu preciso que você pregue em Nínive, porque em Nínive existem pessoas que precisam aprender sobre a minha salvação. Jonas, nós já passamos por isso, mas vamos lá, você aceita? E a partir desse convite de Deus, Jonas então vai em direção à cidade. Quando nós recebemos o segundo convite de Deus, depois das tribulações, depois do tempo de reflexão, nós entendemos o seguinte, que Deus ele não desiste de nós. Não é só porque nós somos teimosos que Deus vai abrir mão do meu coração. Vai abrir mão da minha influência sobre outras pessoas. Outra coisa que eu tiro de lição é que Deus sempre vai nos dar uma nova chance. Deus tem um coração tão misericordioso que Ele sempre vai dar uma nova chance para aquele que testa até mesmo a sua paciência. Outra coisa, Deus mostra através do convite a Jonas, do convite à missão, de que a missão depende de cada um de nós. Aquelas pessoas precisavam ouvir a Jonas. Sabe de uma coisa? Aqui eu vou abrir um outro parênteses para você também. Eu gosto muito de pregar. Gosto muito de falar da palavra de Deus. Me sinto bem quando eu estou aqui dividindo o pão do céu com você. Mas eu tenho que confessar uma coisa. Infelizmente, mesmo com o meu grande amor e com a minha grande paixão por pregar a palavra de Deus, existem pessoas que nunca vão me ouvir. Existem pessoas que nunca entrarão na igreja adventista de Moema para ouvir sobre a salvação de um Jesus que morreu na cruz por ela. Mas sabe de uma coisa? Apesar de elas não me ouvirem, elas podem ouvir você. Elas podem ouvir o seu coração. Podem atender a sua influência. Podem receber a palavra de Deus através daquilo que você tem para apresentar para elas. Deus poderia ter mandado 1000 pessoas para a cidade de Nínive, mas nenhuma delas seria tão influente quanto Jonas. E é por isso que Deus estava insistindo tanto com Jonas para que ele fosse para a cidade de Nínive. Existem pessoas hoje que estão morando na sua rua, estão estudando com você na sua faculdade, estão trabalhando junto com você na sua empresa, que precisam ouvir da palavra de Deus e só você pode fazer esse trabalho. Só você pode pregar da maneira como você prega. Só você pode alcançar o coração onde ninguém mais alcança. E Deus precisa de você para trabalhar junto com Ele. Junto com o convite, vem a aceitação e a oportunidade de pregação. Leia comigo o capítulo 4 até o versículo 9, o versículo 4 até o versículo 9 do capítulo 3. A Bíblia vai dizer o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade, caminhando em um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes e nem por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que está nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará, e se arrependerá de seu julgamento, e se apartará do furor de sua ira.
de sorte que não pereçamos. A pregação de Jonas surge efeito. Quando ele para de fugir, quando ele para de se agarrar ao seu orgulho, depois de refletir, depois de aceitar o convite, depois de pregar, ele começa a influenciar a ponto das pessoas se transformarem. O resultado? Conversão. O resultado? Salvação para pessoas que estavam perdidas. No versículo 10, a Bíblia conta que Deus viu o que os ninivitas fizeram, como se converteram de seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e não lhes faria mais mal. Conversão. Ah, se Jonas soubesse o que Deus tinha separado para ele, e tudo seria muito mais simples. Meu querido, ah, se você soubesse o que Deus tem reservado para você. Porque Deus tem reservado grandes conquistas para o nome dEle, no coração de outras pessoas que vão participar também do céu junto conosco. Sabe de uma coisa? Ainda existe missão para ser cumprida. Ainda existe pregação para ser anunciada. Ainda existe salvação para ser conquistada. E Deus está contando comigo e está contando com você, para que a missão seja cumprida, para que Ele volte a esse mundo e nos leve para morar com Ele na eternidade. A conversão dos ninivitas, a conversão da poderosa cidade de Nínive, só pôde acontecer a partir da parceria de Deus com Jonas, que gerou a vitória, a conversão e arrependimento. Hoje Deus quer trabalhar através da sua vida. Ele quer trabalhar junto com você. E Ele precisa que em primeiro lugar você se coloque à disposição dEle. O que será que Deus pode fazer através da sua vida para o céu? Meu convite hoje é simples. Aceite a missão de Deus. Aceite a reflexão que hoje Ele lhe traz. E venha junto comigo trabalhar para encher o céu e para apressar a volta de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela certeza da salvação e pela oportunidade de trabalharmos junto contigo. Muito obrigado pela sua missão e muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha através de nós, lapida o nosso coração e nos transforma em pessoas cada vez melhores. Hoje, Senhor, nós queremos ser iguais a Jonas. Não orgulhosos e teimosos, mas sim dispostos a mudar o mundo ao seu lado. Nos ajude, Senhor, a conquistarmos pessoas para o céu, a entregarmos a mensagem de salvação e a apressarmos também a sua grande vinda para esse mundo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração. Nos traga reflexão, convite, pregação e conversão. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.